Curso de Mandarim, nível básico. Identificação pessoal. Números e datas. Parte 1. A língua chinesa, nomeadamente o mandarim, é falado principalmente na China continental, Hong Kong, Macau e Taiwan, bem como em algumas comunidades chinesas no exterior, entre as quais Singapura, Malásia e Tailândia. É também uma das 6 línguas oficiais usadas pelas Nações Unidas. A base desta língua é o dialeto do Norte, sendo a sua fonética baseada num dos seus dialetos, o dialeto de Pequim. A língua chinesa utiliza caracteres como forma de escrita, os quais em si não mostram a sua pronúncia. No entanto, Hanyu Pinyin é usado como um sistema de romanização escrita dos caracteres chineses, sendo um método fundamental na aprendizagem da pronúncia dos caracteres chineses. Este sistema de romanização foi elaborado pela Comissão Nacional de Reforma de Caracteres Chineses entre 1955 e 1957, e ratificado pela Assembleia Popular Nacional da China a 11 de fevereiro de 1958. Em 1982, a Organização Internacional de Standardização reconheceu-o como o Sistema Internacional da Grafia Oficial da Língua Chinesa. A escrita chinesa é essencialmente pictográfica. Cada palavra chinesa é representada por um símbolo ou caractere. Cada caractere é uma combinação de forma, som e significado, e tendo duas formas, a forma tradicional e a forma simplificada. A forma simplificada tem sido usada a partir da década de 50 na China. Porém, a maioria das pessoas das comunidades chinesas no exterior e os chineses de Taiwan, Macau e Hong Kong continuam a usar a escrita tradicional. Fazendo uma definição mais rigorosa, a língua chinesa deve ser chamada de a língua dos Hans, na medida em que Han é a etnia chinesa mais populosa, ocupando 94% do território chinês. O conceito de a língua dos Hans advém do facto de Han ser o nome da dinastia mais importante e gloriosa, que governou a China entre 202 e 220 a.C. Além da etnia Han, existem também mais 55 grupos étnicos, as etnias minoritárias, tendo a maior parte a sua própria língua e cultura. Neste sentido, a língua chinesa abrange, no total, 7 grandes variedades linguísticas que podem ser subdivididas, a saber o dialeto do Norte, usado por mais de 70% do povo chinês, o dialeto Wu, representado pelo dialeto de Xangai, o dialeto Yu, designado cantonês, o dialeto Minnan, o dialeto Minbei, o dialeto Gan e o dialeto Xiang. No entanto, apesar desta grande variedade linguística, a língua chinesa consegue manter uma unidade, sobretudo, através da sua escrita, comum para todas as variedades linguísticas, que transcreve só a ideia, mas não a pronunciação. E com a introdução, em 1956, da língua chinesa padronizada, ou seja, o mandarim ou o Tonghua, literalmente, língua comum, como língua oficial do país. As palavras em chinês são agrupadas em palavras de noção, que compreendem substantivos, verbos, verbos auxiliares, adjetivos, numerais, termos de unidade e palavras funcionais, que são elementos de ligação exercendo funções gramaticais. As frases em chinês são divididas em frases simples e frases complexas e existem 6 elementos para a sua formação, sendo eles: sujeito, predicado, objeto, adjunta de nominal, adjunta adverbial e complemento predicativo. A maioria das sílabas chinesas é composta por uma consoante inicial, uma vogal final e um tom, sendo este colocado na maior parte das vezes em cima da final. Uma sílaba chinesa pode não conter uma inicial, mas contém sempre uma final. Na língua chinesa, as palavras podem ser compostas por um só caractere, monossilábicas, ou por 2, dissilábicas, e mais de 2 caracteres, polissilábicas. Aliás, a maior parte do vocabulário chinês apresenta-se como palavras dissilábicas e polissilábicas, que raramente ultrapassam as 6 sílabas, caracteres, para evitar a confusão na compreensão, na medida em que, na língua chinesa, os casos de caracteres homófonos são muito frequentes. Há aproximadamente 1700 sílabas em mandarim, e por conseguinte, o vocabulário chinês é composto por muitos caracteres homófonos, palavras monossilábicas com o mesmo som,
mas com significado diferente, ou seja, por vezes, uma mesma sílaba tem vários significados, representada por caracteres chineses diferentes. A língua chinesa pertence ao grupo idiomático sino-tibetana, isto é, estas línguas são caracterizadas pela utilização de tons como traços distintivos e cada tom com entoação diferente possui significado diferente. Nas variedades linguísticas existentes na China, o número de tons usados varia, tendo o mandarim 4, alto, semi-alto, meio e semi-baixo. A forma do sinal de pontuação de cada tom reflete a forma como é pronunciada cada sílaba ou vocábulo. Ma, 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 ma. Em certos casos, algumas sílabas no mandarim têm ausência de tom, sendo lidas de forma leve e curta. Esse tom é chamado de tom átono, que corresponde à ausência de sinal de tom na sílaba. Ma, De seguida é apresentado um esquema das vogais e consoantes que compõem o alfabeto fonético do mandarim.日常用语、问候、告别、谢意和抱歉。 Expressões do dia a dia, saudações, despedidas, agradecer e pedir desculpa. 你好，您好，你们好，你们好，再见，谢谢，不客气。文化知识。 Notas culturais, cumprimentos. Ni hao é uma saudação comum na vida dos chineses e pode ser usada durante o dia todo, ou seja, de manhã, à tarde e à noite. Esta saudação também pode ser usada quando conhecemos alguém pela primeira vez, e para respondermos a esta saudação utilizamos a mesma expressão ni hao. A saudação nin hao é também frequentemente usada. Nin, você é a forma respeitosa de ni, tu. 语音注释。 Fonética. 1. Quando aparece duas sílabas com terceiro tom, a primeira sílaba deve ser lida como uma sílaba de segundo tom. 很好，语法辅导所有。 2. Quando uma sílaba de terceiro tom é precedida de uma de primeiro, segundo, quarto e neutro, deve ser lida como terceiro meio tom. 北京，烤鸭，美国，旅行，晚饭，可怕，喜欢，姐姐。 3. O tom neutro deve ser lido de forma curta e breve. 妈妈，哥哥，爷爷，奶奶，姐姐，弟弟，妹妹。语法。 Gramática, pronomes pessoais. 我、你、您、他、他、我们、你们、他们、他们。生词。 Vocabulário. 同学们、老师、安娜、马、很。课文1。 Texto 1. 同学们好。老师好。课文2。 Texto 2.
老师你好。安娜同学，你好。老师你好吗？很好，谢谢。老师再见。再见。谢谢你的观看。 Obrigado por ter assistido ao vídeo. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado.